Olá, essa é a aula 4 do módulo 3, a última aula do módulo 3, e hoje nós vamos falar sobre diferentes setores na Bolsa e a relação com as variáveis macroeconômicas. Claro que quando a gente fala de renda variável, de valorização ou desvalorização de ações, e a gente olha ali no curto prazo, nós vemos oscilações de curto prazo vindas de notícias, divulgação de dados, divulgação de números relativos a tanto à atividade econômica como à inflação, e também a divulgação de dados internacionais, comércio internacional, decisão de política monetária de outros países que acabam afetando o Brasil no mercado doméstico, e também notícias políticas. Aqui nós vamos tratar de diferentes indicadores econômicos relativos a dados econômicos, PIB, IPCA, né, índice de preços, IPCA, IGPM e decisões de política monetária. Então, como que os mercados reagem? Os analistas fundamentalistas também ficam atentos aos indicadores econômicos tanto do Brasil como do mundo, principalmente Estados Unidos, China e zona do euro. Por quê? Porque é onde está concentrado as maiores bolsas, os maiores mercados financeiros estão nesses países, né, os mercados financeiros mais desenvolvidos, e além do que são essas três grandes regiões do mundo que concentram o maior poder econômico, não só das pessoas, né, em relação ao PIB, mas uma decisão de política monetária dos Estados Unidos, por exemplo, ou uma queda na produção industrial ou do PIB da China vai ter impacto no mundo inteiro. A mesma coisa acontece com a zona do euro, principalmente porque também tem uma moeda bastante forte na zona do euro, não só nos Estados Unidos. Então, tais indicadores influenciam as bolsas e os seus movimentos ao redor do mundo. Muitas situações, o efeito do mercado global é mais forte que o efeito do mercado doméstico. Exemplo, crescimento do mercado global com perspectivas de crescimento. O mercado nacional se beneficia. Principalmente, pessoal, quando a gente olha aqui, quando a gente fala de China, principalmente, quando a gente tem uma reação de produção industrial da China, a gente sabe que isso vai afetar o Brasil, por quê? Porque o Brasil é um país exportador de commodities, de matéria-prima para o país. Então, se está existindo uma melhora na China, a gente sabe que vai ter uma melhora aqui no Brasil também. Então, vou dar alguns exemplos e fazer alguns comentários sobre cada um desses indicadores macroeconômicos. Quando a gente fala dos Estados Unidos, um dos principais indicadores que a gente olha é a decisão de política monetária do Fed. E por quê? Porque os juros dos Estados Unidos hoje é baixo, mas qualquer alteração dos juros lá vai mexer com todos os países. Por quê? Porque o dólar ainda é a moeda mais utilizada como parâmetro, como benchmark para outras economias. Então, a decisão de política monetária do Fed acontece a cada 45 dias e decide sobre a taxa de juros dos Estados Unidos. Como os Estados Unidos é uma economia bastante forte, é a mais estável do mundo, qualquer alteração na taxa básica vai impactar não só as bolsas do mundo, como o índice Bovespa aqui no Brasil. E também a cotação do dólar. Por exemplo, o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos provavelmente deixa a moeda mais forte. Então, o dólar se valoriza em relação às outras moedas. E por que isso acontece, né? Imagina que o Fed, a gente está no movimento contrário, tá? A gente teve várias quedas de taxa de juros e a gente viu isso não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Mas suponha que o Fed aumente a taxa de juros e o investidor olhe, né? O fundo, o investidor institucional, ou mesmo pessoa física, olha para todas as economias mundiais e agora a taxa de juros nos Estados Unidos está mais alta do que ela estava, sendo que todas as outras se mantiveram constantes.
né? Vamos fazer uma suposição. O que deve acontecer? A gente provavelmente vai ver um fluxo de dólar, né, um fluxo de dinheiro indo para os Estados Unidos, saindo do país de origem, indo para os Estados Unidos, porque além de ter uma moeda mais estável, o título do governo está pagando mais do que pagava anteriormente. Então, ele fica mais atrativo. A gente vai ver um fluxo de capital indo para lá. A mesma coisa, fazendo um paralelo, quando a gente olha a decisão de política monetária no Brasil, o que a gente viu? Durante muito tempo, o Brasil teve taxas altas de juros, né? A Selic estava alta e ela começou a ter um ciclo de queda. E ela veio lá do patamar próximo de 10%, 12%, chegando no patamar que está hoje de 2,25% ao ano. O que acontecia muito com uma taxa de juros bem alta que a gente tinha aqui? Independente de ter inflação, a nossa taxa de juros era alta e isso atraía capital, principalmente capital especulativo. Por quê? Os agentes econômicos do mundo olhavam para o Brasil e falavam, ok, no país existe um risco, né? Existe risco político, existe o risco de instabilidade, o risco do país quebrar, né? Sei lá, quando a gente compara com outros emergentes. Mas, mesmo assim, eu assumo esse risco porque a taxa de juros está pagando lá acima de 10%, o que é bastante interessante, que é bastante alto. A gente não conseguia essa rentabilidade, esse retorno com o risco só país no mercado de ações, por exemplo. Então, a gente atraía bastante capital externo que olhava para juros e não para a bolsa no Brasil, ok? Com esse ciclo de queda de taxa de juros, a nossa taxa de juros de 2,25 ao ano, mesmo que seja superior à taxa de juros dos Estados Unidos, ela já não vale a pena. Por quê? Porque a diferença, o spread entre a taxa de juros daqui e de lá é pequena para correr o risco de ficar alocado em Brasil. Beleza? Então, hoje já existe essa diferença entre a taxa de juros daqui e a taxa de juros dos Estados Unidos, e o gringo já acha que não vale a pena manter essa alocação no país, porque a taxa de juros não compensa mais. Outro indicador macroeconômico que é bastante visto nos Estados Unidos e que afeta o mundo todo, quando a gente fala de mercado de renda variável, é o livro bege. O que é o livro bege? O livro bege divulga as informações de 12 distritos do Fed, 12 distritos que o Banco Central tem lá, a divisão regional dele, e ele mostra dados sobre atividade. O que é isso? Produção industrial, taxa de emprego, taxa de desemprego, o que melhorou na economia no período. Essa divulgação é feita 8 vezes ao ano e é bastante olhada porque a gente consegue ter a divisão ali dos estados dos Estados Unidos, ok? Então, dá-lhe tanto uma previsão, né, uma visão geral de atividade econômica, como também de mercado de trabalho. Já o payroll é divulgado mostrando os dados do mercado de trabalho norte-americano. E já o payroll é divulgado todo mês, assim como no Brasil é divulgado a taxa de desemprego, que é calculada pelo IBGE, beleza? É similar e eles mostram, né, de uma forma bastante aberta como está o mercado de trabalho nos Estados Unidos. Esses são os 3 principais, Estados Unidos, claro que vários outros indicadores afetam e também é olhado, tá? Mas esses são os principais, os que mais fazem mercado. No Brasil, como eu comentei, a decisão de política monetária é bastante acompanhada, e não só a decisão em si, né, o número que sai após as reuniões do Copom, que é o Comitê de Política Monetária
do Banco Central, não só a decisão final, mas também o comunicado. Logo depois do segundo dia de reunião, a reunião do Copom dura 2 dias, logo depois da segunda reunião, eles também liberam um comunicado e depois de uma semana a ata do Copom. Na ata do Copom, eles deixam bastante explícito o que está sendo observado pelo Banco Central do Brasil. Se é atividade, se eles estão olhando uma melhora ou uma piora na atividade, o núcleo de inflação, que é um componente bastante importante do IPCA, e eles sempre acompanham a meta de inflação, né? A decisão do Copom é sempre baseada na meta de inflação, beleza? O IPCA, né, por conta da decisão de política monetária, que é o índice de preços ao consumidor, é bastante acompanhado também, porque é com base nele que o Banco Central vai tomar as decisões de política monetária. Então, o mercado acompanha bastante o IPCA, além também do índice de preços ao consumidor fazer preço, né, influenciar os preços das NTN-Bs. O que são as NTN-Bs? São os títulos do governo, né, os títulos de dívida do governo, que são indexados ao IPCA com vencimentos futuros, né? É o que a gente chama lá de curva de juros. A gente não vai entrar nesse ponto, mas quando vocês escutarem lá curva de juros abriu, a curva de juros fechou, o que está influenciando isso é expectativa do IPCA, de qual vai ser a divulgação do IPCA, né? Quanto que esse IPCA vem no mês, e também da perspectiva de juros futura, né, que é decidida com base na meta de inflação. Outro indicador que é olhado mensalmente é o IBCBR. O IBCBR, ele é considerado uma prévia do PIB. O que é isso? O IBCBR é um índice calculado pelo Banco Central de atividade. Então, ele vai olhar para a produção industrial, vendas no varejo, exportação, enfim, tem toda uma metodologia por trás, mas diferente do PIB, que é divulgado trimestralmente, o IBCBR é divulgado mensalmente, por isso que ele é considerado uma prévia do PIB, ok? Então, muitos economistas fazem as previsões do PIB baseando-se bastante pelo IBCBR, né? Como a gente tem dados de PIB somente trimestralmente, o IBCBR dá uma ideia de como está a atividade econômica na comparação mensal. Além do IBCBR, que também a gente olha mensalmente, a gente vai ter dados de produção industrial e dados de vendas no varejo. São 2 pesquisas feitas pelo IBGE, divulgadas pelo IBGE, que dão nível de atividade uma olhando para a indústria e outra olhando para varejo. E varejo também entra vendas no supermercado, por exemplo, no comércio em geral, shoppings, lojas de departamento, entre outros setores do varejo. Outra coisa que também é bastante importante, principalmente quando a gente fala de Brasil, são os preços de commodities. Como o Brasil é um país exportador, os preços de commodities que são negociados no mundo todo, né, que tem um valor, um preço base ali para todos os produtores e exportadores, é bastante importante para a gente, principalmente preço de petróleo e de minério de ferro. Por quê? Porque são commodities com bastante, que impactam bastante o mercado e empresas de setores relacionados a esses dois produtos, né? Petrobras é um exemplo. Quando a gente acompanha o preço de petróleo impacta diretamente o preço da ação da Petrobras. E minério de ferro, quando a gente pega a Vale, por exemplo, a gente tem ali também um impacto bastante forte no preço da ação, as variações de minério de ferro.
Outra coisa que eu já comentei é a cotação do dólar, e e aqui a gente merece um pouco mais de atenção. A cotação do dólar não impacta somente o geral, né? Quando a gente olha para as empresas de uma forma geral ou para a bolsa de uma forma geral, ela vai impactar bastante o negócio. Por exemplo, empresas que têm dívida em dólar ou utilizam matéria-prima que é importada, vai sofrer bastante no momento que a gente tem uma desvalorização do real, ou seja, quando o dólar sobe, essas empresas têm automaticamente o endividamento aumentado, se elas têm dívida em dólar, e se elas utilizam matéria-prima que é importada também, ela vai ter um aumento do custo dela de matéria-prima, sendo impactado no momento que a cotação do dólar sobe. Muitas empresas conseguem fazer um hedge, né? Mas não necessariamente ela consegue e vai fazer o hedge de toda a produção ou toda a dívida que ela tem em moeda, em outra moeda, ok? Então, isso pode impactar bastante. Da mesma forma, existem empresas brasileiras que exportam, então a receita delas é em dólar, então uma valorização do dólar vai valorizar essa empresa, porque a receita dela, mesmo mantendo a mesma quantidade, vai aumentar automaticamente. Então, tomar bastante cuidado com empresas que têm ou dívida ou matéria-prima em dólar, que vão ser impactadas pela cotação do dólar, e também empresas que exportam e têm a receita delas em dólar, tá bom? E aí, aqui só algumas observações, que não é porque um setor da economia está indo bem que todas as empresas relacionadas a esse setor também estarão. Por exemplo, se a gente pega duas empresas do mesmo setor, exemplo, Marfrig e JBS, e acontece alguma coisa que está relacionada somente ao negócio da JBS, por mais que seja o mesmo setor, pode acontecer alguma coisa específica da empresa que não vai impactar o setor como um todo, e sim só aquela empresa. Tá? Então, não é porque o setor está indo bem ou está indo mal que aquela empresa específica também vai acontecer isso. Claro que a gente olha, né, primeiro para o setor e depois para ver se aquilo está impactando todas as empresas ou não. Quando a gente faz a diversificação da carteira de ações, é interessante dar preferência sempre a setores diferentes. Por quê? Por conta disso que eu falei, no momento que de repente alguma coisa, alguma notícia ou algum fato impacta um determinado setor, pode ser que o outro ele não impacte, né, a mesma notícia ou impacte de uma forma diferente, né? Pode ser negativo para um setor e positivo para outro. Então, quando a gente faz a diversificação de carteira, pensar também que a gente está diversificando os setores da economia real. E uma notícia ruim que abalaria um determinado setor impactará todas as empresas daquele setor de alguma forma. Então, por exemplo, quando eu falei sobre a Marfrig JBS, pode ter uma notícia relacionada ao setor que vai impactar as duas empresas, porque impactou o setor de fato e não exatamente a empresa. Aí aqui eu trouxe para vocês quais são os principais setores da Bolsa, né, dentro do Ibovespa, que também são os principais setores de ações negociadas aqui no Brasil, e os setores mais fortes, consequentemente, da nossa economia. O setor bancário, que entra todos os grandes bancos, óleo e gás, que é bastante representado por Petrobras, infraestrutura, a Rumo é uma das empresas de infraestrutura que é negociada na Bolsa, consumo e varejo, que entra lojas Renner, Americanas, Magazine Luiza, hipermarcas.
Papel e celulose, duas empresas que são fortes desse setor é Fibria e Suzano. Distribuição de combustíveis, Cosan, BR Distribuidora, entre outras. Não são só essas, tá, pessoal? Eu dei um exemplo ou dois de cada setor para vocês terem uma ideia. Siderurgia, Gerdau. Motores elétricos, a UEC, que é bastante conhecida. Energia elétrica, Taesa, Equatorial. E bebidas, que a mais conhecida é a Ambev. Essa aula sobre diversificação setorial e falando sobre setores e indicadores macroeconômicos termina aqui. Na próxima aula, que já vamos começar o módulo 4, eu vou trazer para vocês a parte operacional de compra e venda de ações. A gente vai olhar os tickers, eu sei que a gente já falou sobre isso, né, das ações preferenciais, ordinárias, além dos fundos imobiliários, que tem uma forma de fazer, né, de escrever o ticker. E vamos ver como que a gente usa o home broker e depois de usar o home broker, como que sai essa nota de corretagem e eu faço o acompanhamento da carteira. Né? Como que eu vou saber se eu estou ganhando ou perdendo dinheiro com as ações que eu comprei, no sentido de observar ou não um ganho, né, de rentabilidade, uma rentabilidade dessas ações e como que eu controlo isso, ok? Até a próxima aula.